Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus no livro de Neemias, um livro que a gente já está estudando há um bom tempo. E hoje nós nos concentraremos no capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 18, e nós vamos ler, depois faremos uma breve oração pedindo a iluminação de Deus, em seguida nós refletiremos um pouco, ok? Assim está escrito na Palavra de Deus. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Oremos mais uma vez. Amado Senhor, bondoso Pai, te louvamos pela Tua graça sobre nós e pela oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo para que possamos refletir sobre ela, entender o que tens para nós. É a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, os que estão aqui presentes e os que em algum momento nos acompanham por esta gravação. Semana passada nós vimos como Esdras trouxe, carregou, transportou a palavra de Deus e abriu e leu e explicou para o povo esta palavra. E houve ali bastante atenção e reverência naquele momento, porque o povo entendia que era necessário a leitura, a explicação, a assimilação da palavra de Deus. E hoje, o que acontece quando Deus fala conosco pela sua palavra? O tema de hoje nós poderíamos dizer: quando Deus fala conosco na palavra. Quando Deus fala conosco na palavra. O que acontece?
Acontece o que aconteceu naqueles dias de Neemias, na cidade de Jerusalém, com aquele povo, o que aconteceu de lá para cá no decorrer da história, o que acontece no meio do povo de Deus, de todo aquele que de fato busca a palavra de Deus, e o que acontecerá com a igreja até o dia da volta de Cristo. Que coisas são essas, pastor, que acontecem? Primeiro, nós somos confrontados pela palavra. Nós somos quebrantados por esta palavra, quando Deus fala conosco. O verso 9 está escrito assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava. E por que choravam? Porque entendiam, de alguma maneira, os seus próprios pecados, as suas próprias mazelas. E como essa palavra, ela vem ao encontro daqueles que Deus ama, mas de encontro com o pecado, de encontro com aquilo que não agrada a Deus. Vem chocar-se com aquilo que Deus não aprova. O povo estava emocionado, o povo estava quebrantado, o povo estava com o coração confrontado pela palavra de Deus. Por isso, nós entendemos que Esdras e os levitas e aqueles homens de Deus, eles chamam a atenção do povo, porque alguém pode perguntar, mas não é uma coisa boa chorar diante dessa tristeza quando se confronta com a palavra e reconhecer o erro? É bom. Porém, nós temos que entender o contexto aqui. Eles acabavam de celebrar o dia da expiação. E se nós fôssemos lá em Levítico capítulo 16, a gente entenderia melhor. Eu aconselho que você em casa, com mais tempo, leia Levíticos 16, para entender como era o dia da expiação. Como os sacerdotes, eles levavam, ou melhor, recolhiam, porque o povo levava o sacrifício, os sacerdotes recolhiam, sacrificavam, por isso a expiação. E por isso Jesus veio, de uma vez por todas, para ser expiação em nosso lugar. Isso tudo é muito lindo. Mas esse dia da expiação significava dizer que os pecados, depois daquele ritual veterotestamentário, estavam perdoados. Se estavam perdoados, então por que do choro? É aqui que os homens de Deus entram para dizer, gente, vocês estão chorando, mas lembrem-se que Deus já nos perdoou. Vocês estão chorando, mas nós acabamos de comemorar isso e fazer o que Deus manda. É como se hoje nós pudéssemos aplicar dizendo, nós choramos pelos nossos pecados, tudo bem. O pecado nos leva a isso mesmo. A palavra de Deus nos confronta, quebranta o nosso coração ao ponto de chorarmos. Mas nós não podemos esquecer do dia da expiação, do dia em que Jesus Cristo foi à cruz em nosso lugar, pagou o preço, morreu por nós. Por isso, nesse sentido, nós precisamos descansar nesse perdão de Deus, tomar posse desse perdão de Deus. Então, é para se alegrar e não para chorar. É nesse contexto que esses homens de Deus estão chamando a atenção. Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus fala conosco através da sua palavra, inclusive na lei, essa lei, ela vem ressaltar o quanto somos pecadores.
Ao mesmo tempo, a graça de Deus vem nos lembrar o quanto Ele nos ama, apesar de sermos pecadores. Você pensa em deixar de ser pecador nesta vida? Desista. Você não vai conseguir. Você pensa em desfrutar do perdão de Deus em Cristo Jesus, apesar de ser um pecador? Joia, é isso que a Bíblia te ensina. Este é o caminho. Você consegue em Cristo. E para ficar menos humanista a frase e mais teocêntrica, Jesus conseguiu para você. Então, alegre-se nesse Deus que perdoa os pecados. Que bom que a palavra de Deus, meus irmãos, coloca o ser humano em seu devido lugar. E qual é o lugar do ser humano? É um lugar de alvo da graça e do amor de Deus. Esse é o lugar do ser humano. E pensando assim, nós entendemos, é por causa dessa graça de Deus, desse amor de Deus por nós, que nós estamos no lugar certo. Porque se o homem sai um pouco deste alvo, deste foco da graça de Deus, ele passa a ser o que não é. E a querer ser o que não é. Por isso nós vivemos tempos de tanto egoísmo, de tanto antropocentrismo. E não é novidade para ninguém que a mídia, que o comércio, que o marketing, que tudo, absolutamente tudo, gira em torno do ser humano. O século e o Deus desse século coloca esse ser humano num lugar que não lhe pertence. Como nós ouvimos outros pregadores da palavra, e a própria palavra de Deus vem nos confrontar com isso, o ser humano se coloca muitas vezes num lugar equivocado, um lugar de divindade, um lugar de receber adoração, uma adoração que não é para esse ser humano. Uma evidência exacerbada, onde tudo tem que se voltar para este ser humano. E então, a palavra de Deus vem ao nosso encontro, nos confronta e nos diz, o seu lugar é este. O seu lugar é este. Por isso que quando Deus fala conosco através da sua palavra, nós somos levados ao nosso devido lugar. Somos pecadores. O mundo está dizendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, e para gerações a partir daí, a partir dos nossos filhos, que esse negócio de pecado é coisa que os pais ensinaram, é coisa que a religião ensinou para aprisioná-los. E que eles devem se libertar disso, porque não existe esse negócio de pecado. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é o contrário. Eu nasci em pecado. Em iniquidade me concebeu minha mãe. E enquanto eu estiver aqui, eu serei um pecador. Sabe por que esse não é um discurso agradável? Porque é um discurso que humilha o ser humano. É um discurso que coloca o ser humano no seu devido lugar. E o ser humano, hoje, ele não quer depender de ninguém, muito menos de Deus. Ou nem de Deus, vamos assim dizer. Quando se fala numa dependência de Deus para a remissão do pecado, numa dependência de Deus para que eu me sinta verdadeiramente perdoado, é um discurso inaceitável. Portanto, meus amados, a palavra de Deus, quando o Senhor fala conosco por ela, esta palavra vem direto no nosso coração e nos diz, olha, você é um miserável pecador, mas eu te amo.
Você nasceu e vai morrer nessa natureza pecaminosa, mas eu já providenciei tudo. Eu te amo. A despeito do seu pecado, eu te amo. É assim, meus irmãos, que nós temos paz em Deus, é assim que nós podemos nos alegrar, e é assim que nós podemos dar ouvidos à palavra de Deus, como aqueles homens falaram, e dizermos: hoje é dia de festa, dia de alegria, dia de perdão. Eu pensei que o dia do perdão era só no domingo, quando na igreja a gente dobra o joelho, naquele momento do culto que a gente confessa o pecado, aí aproveita, já confessa o da segunda, da terça, da quarta, da sexta, do sábado, e já faz o acerto com Deus. Aí volta do domingo da igreja, já começa a segunda, aí começa tudo de novo, esperando o próximo domingo para confessar de novo. Não! É todo dia. Todo dia é dia de festa, todo dia é dia de alegria, todo dia é dia de relembrarmos o que Jesus fez por nós e vivermos plenamente, dia após dia, como verdadeiros filhos de Deus amados. É isso, gente. A palavra do Senhor, quando Ele fala conosco através dela, nós somos reanimados, nós somos consolados. Versos 10 e 11. Disse mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Vocês têm muitos motivos para chorar, vocês terão muitos dias para chorar, mas hoje nós estamos comemorando aquilo que Deus fez por nós. É expiação, não tem mais pecado em nossas costas. O Senhor já tomou tudo, já perdoou tudo, já pagou tudo, já resolveu tudo. É assim, meus amados. Se de um lado a palavra quebranta, confronta, de outro lado, a palavra reanima, consola. Esta palavra nos traz ânimo. Salmos 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegram o coração. Meus irmãos, santo remédio para coração entristecido, contristado, abalado, abatido para baixo, palavra de Deus. Santo remédio, que deve ser receitado diariamente. A alegria por causa do pecado, meus irmãos, não é postura do povo de Deus. Tristeza depois do perdão, também não. Como assim, pastor? É que existem pessoas que se alegram quando veem a desgraça alheia. Né? Se alegram. Fulano morreu, já foi tarde. Tem gente que celebra. É assim nas guerras. Nós vemos na televisão. Quando um inimigo de uma nação poderosa, ou vice-versa, né? Quando as torres gêmeas foram abaixo, houve festa no Oriente Médio. Aí, quando conseguem pegar um terrorista, líder, festa no Ocidente. E as câmeras mostram. Estão em guerra? Não há como mudar isso? Não há nada que eu possa fazer para mudar isso em tese? Então que eu fique pelo menos calado e respeite a morte, seja lá de quem for. Alguém está chorando. Ah, mas o cara não valia nada, não prestava, tinha que morrer mesmo. Tá, mas daí eu me regozijar e me alegrar como se isso fizesse parte da minha vida, como se desejar a morte fosse a minha alegria, não faz parte da vida cristã.
Como você tem tanta certeza disso, pastor? Basta eu me lembrar de Jesus. Pelo que você conhece do Jesus das Escrituras, você acha que ele soltou fogos ou se alegrou quando recebeu a notícia de Judas Iscariotes? Que ele havia tirado a própria vida? Você acha que Jesus deu alguma entrevista na televisão dizendo assim, já foi tarde, aquele miserável traidor? Não, gente. Deus não tem prazer nessas coisas, não tem alegria nessas coisas. E se a gente é servo de Deus, se a gente é povo de Deus, sabe, a gente vê a desgraça do mundo, a gente vê a desgraça alheia e a gente se entristece com isso. E ao contrário também. Muitas vezes nós vemos alguém que estava com a vida toda torta, alguém inclusive que pisou em nosso calo, alguém inclusive que nos fez mal, se converter a Cristo de fato, de verdade, e levar uma vida nova. E a gente não, força de expressão a gente, né? E o indivíduo se entristece. Por que aquele camarada não continua na vida desgraçada que ele estava, até encontrar alguém que acertasse as contas com ele? Ele vai se render a Cristo. Gente, é para se alegrar. É para dizer assim, graças a Deus, ele não vai fazer mais mal a ninguém. Ele agora está do nosso lado, do lado do Evangelho, e vai nos ajudar a levar essas boas novas para outras pessoas. Então, é não trocar, sabe, gente, as coisas. É não se alegrar com a desgraça. E também não se entristecer com o perdão. É o contrário. Se alegrar com o perdão de Deus. Era mais ou menos esse o contexto, assim, pessoal, que estava sendo administrado aqui com o povo de Deus. A palavra de Deus, ela vem trazer esse equilíbrio para o nosso coração e vem trazer ânimo para a gente. Por isso, quando Deus fala conosco através da sua palavra, somos confrontados, quebrantados em primeiro lugar. Em segundo lugar, somos reanimados, somos consolados, versos 10 e 11. Também somos alegrados, nós nos alegramos, nós celebramos. Verso 12. Verso 12. Está escrito: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, ler é importante. Ler a palavra de Deus é importante, claro. A gente preza por isso. Nossas crianças, elas já crescem com esse incentivo. Filho, filha, leia a palavra. Né? Fiquei muito feliz porque minha filha mais velha, de 12 anos, me pediu uma Bíblia de presente. Isso alegrou tanto o meu coração, porque ela poderia ter pedido outra coisa. E eu ainda caí na besteira de dizer assim, mas filha, tem tantas Bíblias aqui, tem uma meia dúzia. Mas pai, eu quero escolher uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Eu falei, tá bom. Ô gente, se ela pede outra coisa eu não dou, por que eu não darei uma Bíblia nova? Uma Bíblia a mais em casa? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, bênção pura. Então escolha, filho. Escolha a Bíblia que você quer. Ler é importante, a palavra de Deus. Entender é importante. Mas, irmãos, nos alegrarmos nessa palavra também é muito importante. Regozijarmos com essa palavra também é muito importante. Sabe? Por quê? Porque são boas novas. Se você pudesse, eu sei que você não pode. Todos os dias quando você abre o WhatsApp ou o Instagram ou o Face, seja lá o que for, que eu me afastei disso tudo. Só estou com o Zap. Se você pudesse, o que você encontraria ali? Só notícia boa, não é verdade? Só notícia boa. Está aqui. A palavra do Senhor, as boas novas, elas estão aí para nos
botar para frente, para o alto, para o alvo que é Cristo. É por isso que nós temos que nos alegrar. É por isso que essa palavra nos alegra. Salmos 119, deixa eu ler aqui para vocês. Salmos 119, 162. É o capítulo muito longo. E o versículo 162 diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eu estava lendo um comentarista sobre esse versículo específico, de Salmo 119, 162, e ele estava lembrando como era que o povo antigo fazia para guardar tesouros, por exemplo. Eles colocavam em vasos de barro e enterravam. Bom, às vezes morria e ninguém sabia onde tinha enterrado a coisa. Aí vinha um cara arando a terra, achava o pote, só alegria, não sabia de quem que era, só sabia que estava ali, pronto. Então o salmista está dizendo, eu me alegro com tua palavra como quem acha um pote de ouro. Hoje tem sido assim na nossa vida? Tem sido assim? Ah, meu Deus, o que é que eu vou tomar no café da manhã? Amanhã cedo. Tem gente que não come para viver, vive para comer, né? Tem de tudo nessa vida. E o cara janta pensando no café da manhã, almoça pensando na janta. E nessa pandemia, misericórdia, esse isolamento social fez isso com a gente de um jeito. Gente, o que nós pecamos com esse negócio de gula não está no gibi. Porque não tinha nada para fazer, o que é que a gente fazia? Vamos fazer um bolo, vamos fazer um pão, vamos fazer não sei o quê, vamos inventar e vamos mandar, né? A gente se alegra com tanta coisa, a gente fica na expectativa de tanta coisa acontecer na vida da gente, mas a gente tem expectativa de pegar a palavra do Senhor e ler e dizer assim, opa, pão fresco do céu para nós. Ô gente, seria tão bom se fosse assim essa alegria no nosso coração. É isso que Deus quer, sabe? Que a gente se alegre com essa palavra, porque ela tem esse poder de alegrar o nosso coração. Tem inúmeros versículos que falam sobre isso. Vamos dar continuidade aqui para a gente render mais aqui. Versos 13 a 18. A quarta coisa que acontece, a quarta reação na vida do povo de Deus, quando ele fala através da sua palavra conosco, nós obedecemos. Então já vimos que somos confrontados, já vimos que somos reanimados, já vimos que nos alegramos, celebramos, mas também obedecemos. Versos 13 a 18 vão dizer exatamente isso. O dia da expiação, meus irmãos, e está aqui no contexto como eu falei para vocês, era o 10º dia deste 7º mês. E a festa do tabernáculo, ela ia do 15º dia até o 21º. Então, 10º dia, 15º, temos um intervalo, certo? Possivelmente, pela nossa leitura aqui, estávamos entrando nesse intervalo, quando os levitas chamam a atenção, gente, nós acabamos de celebrar a expiação, acabamos de celebrar o perdão de Deus, agora nós temos que mirar o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, e eles entram aqui nessa festa, no versículo 13. E o que significa a festa do tabernáculo? Uma série de coisas tinha que acontecer e nós lemos, do verso 13 ao 18, o que eles tinham que fazer. Eles tinham que construir tendas, daí o termo festa dos tabernáculos, porque eles habitariam em tendas nesse período, nesses 7 dias, e muita coisa acontecia ali, porque eles se lembravam do deserto, lembravam de como Deus caminhou com eles no deserto. E mesmo que eles tivessem casas, porque vejam que eles constroem as tendas aonde, gente? Onde? Nos terraços, nos pátios e até nas praças, não é assim? Na praça lá da Porta das Águas e tal. Mas se tem casa, por que construir a tenda? Por que armar barraca com aqueles ramos todos, daqueles montes de árvores diversas? Porque mesmo na tenda, olhando para a casa que eles tinham no momento, eles se recordavam de como Deus caminhou com eles no deserto, quando eles não tinham residência fixa, quando eles não tinham onde reclinar a cabeça,
o Senhor o tempo todo com eles. Olhavam para o passado, olhavam para o presente e agradeciam a Deus. Obrigado, Senhor. E por que enviar porções a quem não tinham? Porque era a oportunidade de dividir o pão, de dividir aquilo que Deus tinha dado como bênção àqueles que não tinham. Tudo isso estava ali, gente. E eles então se mobilizam naquele intervalo para celebrarem essa festa. Gente, é tempo de celebração, não é tempo de tristeza. Então, olhar para o próximo, olhar para Deus. E diz o texto que aquela festa foi muito diferente, verso 17. Vejam só. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, houve muito grande alegria. Ué, pastor, eles desde Josué não celebravam o tabernáculo, é isso? Não, não é isso. Eles celebravam, mas não celebravam daquele jeito. Aquele jeito foi especial. Era muita alegria. Talvez, não sabemos os detalhes, gente. Não sabemos. Mas talvez eles celebrassem já das suas próprias casas, sabe? Ah, é tabernáculo, vamos ficar cada um no seu quadrado, quietinho aqui, estamos obedecendo aqui do nosso jeito e tal, vamos lembrar, tudo bem, cumprir o protocolo. Mas aqui foi diferente. Eles fizeram as tendas, eles saíram de casa, eles foram para a tenda e recordaram o que os antepassados viveram. E fizeram isso com muita alegria, gente. Sabe quando a gente vai para um retiro? Vocês já foram, vocês sabem como é que é. Hã? Não, os retiros hoje são chiques, né? A gente faz como é que fala? Com conforto. Mas quem já fez retiro aqui em escola sabe como é que o negócio... Hein, minhas irmãs? O negócio era violento, gente. Banho de cuia. Meu Deus do céu. Água fria. Então, mas não ia com alegria? Era uma festa. Não tinha dificuldade, gente. As dificuldades a gente encarava. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz com Deus, com a família, com a esposa, com o maridão. Quando a gente está feliz com o maridão, ele é o homem mais lindo do mundo. É assim, irmão. Você que ainda vai casar, é assim. Do contrário, não é verdadeiro. No dia que está chateada com o maridão, a beleza é ofuscada, entendeu? Mas quando a gente está feliz com alguma coisa, a gente faz com alegria. Quando a gente está feliz com Deus, a gente faz as coisas para Deus com alegria. E o povo não estava nem aí se ia dormir um dia ou outro no desconforto. Eles queriam celebrar a festa do tabernáculo. Era isso. E celebraram. Obedeceram. Porque, verso 13, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Isto para continuarem ouvindo e praticando. E diz o texto, meus irmãos, que aquela festa foi especial porque eles continuaram lendo a palavra do Senhor durante toda a festa dos tabernáculos. Marcou. Foi diferente. Vejam aqui o verso 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Ou seja, eles cumpriram, eles obedeceram a palavra de Deus. Vejam quantas coisas acontecem na vida daqueles cuja palavra de Deus vem ao encontro. Vejam o que acontece com o povo de Deus quando Ele nos fala pela sua palavra. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na Igreja Presbiteriana de Cobilândia, que seja assim na Igreja do Senhor na terra. Não desistamos disso, irmãos.
O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa porção. Nada do que o inimigo da nossa alma nos ofereça neste mundo, neste século, suplanta, supera aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Espero que você que nos assiste também tenha dito um categórico, firme amém. Vamos orar? Amado Senhor e bondoso Pai, nós te louvamos e te damos graças pela Tua palavra em nosso coração. E rogamos que o Senhor venha ao encontro de nós com esta palavra sempre, porque nós precisamos dela. É ela, meu Deus, quem nos confronta, é ela quem nos reanima, é ela quem alegra o nosso coração, é ela que nos levanta para obedecermos. Tenha misericórdia e faz que o coração do Teu povo, que ouve a Tua palavra nesse momento, se regozije e se encha de alegria para Te obedecer, porque a Tua vontade, Senhor, não é uma vontade egoísta. A vontade Tua é boa, é perfeita e agradável para nós, o Teu povo. Louvado seja o Teu nome. Assim oramos, gratos a Ti, por cada vida que esteve aqui presente no templo, que está aqui conosco neste momento, e por cada vida que está ouvindo esta palavra em algum lugar, em algum momento, em nome de Jesus. Amém. E assim, meu amado, minha amada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje, amanhã e sempre. Amém.